Olá pessoal, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. O vídeo de hoje ele vai ser bem interessante porque nós vamos pensar um pouquinho sobre a congregação cristã no Brasil. Eu já devo assegurar para os senhores que a minha pretensão não é limitar o nosso estudo, né, apenas a este vídeo, mas eu pretendo fazer uma rápida série, né, com vídeos pequenos, curtinhos, sobre a congregação cristã no Brasil. Portanto, eu não vou me limitar a este vídeo, mas eu pretendo gravar outros vídeos abordando, né, os vários pontos doutrinários, os vários equívocos doutrinários da congregação cristã no Brasil, e para tanto vou refutar todos esses pontos, tá? Com embasamento bíblico. Obviamente, eu estou fazendo esse vídeo a pedido de uma irmã, não sei se é uma moça, se é uma senhora, que me solicitou em um dos comentários aqui, em um dos vídeos aqui no meu canal, tá bom? Meus irmãos, a congregação cristã no Brasil é uma seita ou não é uma seita, né? Alguns pensam sobre isso e essa dúvida permeia na mente de muita gente, de muitos crentes. Afinal, o que é uma seita? Ela pode ser definida como seita ou não? Em primeiro lugar, a palavra seita, ela é proveniente do latim secta, que significa facção, divisão, partido tomado ou corrente de pensamento. Em outras palavras, uma seita ela pode ser definida como um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma interpretação errônea e equivocada da Bíblia. Então, toda seita ela vai seguir o seu líder e dizer mais ou menos assim: olha, ele está com a verdade, ele está com a razão, né? Ah, Independentemente do que diz realmente a Escritura, que é a palavra de Deus que cremos, né? O que vai determinar, o que tem mais peso é a palavra do líder, né? Então, uma seita ela vai se desligar de um grupo religioso, de uma igreja, de uma denominação evangélica, e vai dizer: nós temos uma nova revelação sobre a passagem bíblica. Independentemente do que disse, do que sustentou, do que ratificou todo o cristianismo histórico. Todos os pais da igreja, da patrística, todos os reformadores, puritanos e por aí vai, não importa. Nós temos essa visão sobre essa passagem. Então, um grupo de pessoas que é definido como seita, eles vão afirmar exatamente isso. Eles têm uma interpretação nova, diferente daquilo que a ortodoxia, a velha e boa ortodoxia, vocês sabem, a ortodoxia é a doutrina correta, né? Então a velha e boa ortodoxia sempre defendeu assim, e uma seita vai dizer: não, não é por aí não. A passagem se interpreta dessa forma, desse modo, tá? Então eles se reúnem em torno de uma interpretação errônea, equivocada e, por que não dizer, até alguma das vezes herética das escrituras. E alguém pode objetar, mas bom, se uma seita é conhecida por interpretação diferente, então qualquer igreja aí protestante evangélica pode ser definida como seita. Por quê? Porque os luteranos têm interpretações diferentes, os presbiterianos têm interpretações diferentes, os batistas, né, históricos também se divergem aí. Pega, por exemplo, a questão da ceia do Senhor. Os presbiterianos defendem a presença, que Jesus está presente nos sacramentos ali da ceia de forma espiritual. Os batistas vão dizer que é apenas um memorial, a questão ali da ceia e dos sacramentos, né? Já os luteranos vão defender a chamada consubstanciação, né? Que é bem parecida com a doutrina católica romana da transubstanciação. Então todas elas são seitas. Há divergências, uns vão defender o batismo por imersão, outros por aspersão, né? Batistas e presbiterianos também se divergem. Então todo grupo religioso é seita, porque todo mundo tem uma perspectiva diferente do texto. Ok, mas percebe que nos pontos primários, se é que posso dizer assim, né, ou nas doutrinas fundamentais, essenciais da fé cristã, todos eles são unânimes. Tanto luteranos, quanto presbiterianos, quanto batistas, eles são unânimes em afirmar a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, eles são unânimes em crer que, que a Bíblia
realmente a inerrante, infalível palavra de Deus e por aí vai. Uma seita não. Uma seita, e segundo especialistas, heresiólogos, apologetas, eles chegam a dizer que existem cerca de 700 seitas espalhadas pelo mundo todo. Outros vão mais além e afirmam que existe cerca de 3.000. Então é muita coisa, né? Muito grupo herético com interpretações errôneas e que tem disseminado heresias, aberrações doutrinárias e por aí vai. Então, mas toda seita, ela tem 4 marcas que são marcas muito destacadas, são proeminentes, que a gente pode olhar e dizer, realmente, isso é uma seita, né? Isso entende totalmente errado a Escritura, com heresias que a Bíblia nunca sustentou, que os apóstolos nunca sustentaram, que os teólogos da igreja nunca sustentaram, mas eles defendem. Por exemplo, toda seita é conhecida por negar a deidade, isto é, a divindade de Jesus. Toda seita é conhecida por negar a divindade de Jesus. Se não nega a divindade total e completa de Jesus, tentam diminuir. Pega, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que tentam diminuir ou dizer que Jesus não é Deus, ou que é apenas um anjo melhorado, criado por Deus. Mas toda seita, ela também é separatista ou exclusivista, né? Olha só que como eles são diferentes do que todo o cristianismo histórico defendeu. A questão da divindade de Jesus foi ratificada, por exemplo, com o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, né? A heresia do arianismo foi combatida lá e depois todo o legado histórico foi confirmado pelos teólogos da igreja. Todos eles haviam unanimidade em corroborar que Jesus é Deus e ponto final. Mas uma seita vai negar a divindade de Jesus. Mas uma seita também é conhecida por ser separatista ou exclusivista. Eles dizem assim, olha, a salvação é só por meio da nossa igreja. Então não é pela graça mediante a fé em Cristo, é por meio de pertencer à placa dessa igreja. Percebe? Olha, para ser salvo, tem que fazer parte do nosso grupo seleto, tem que passar pelo nosso rito do batismo, senão não é válido. A Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, afirma isso, que todos os batismos de outras igrejas ou denominações estão errados. Então a pessoa, para ser salva, tem que passar pelo rito do batismo deles, porque as outras estão totalmente erradas. Pela expressão como usa ao batizar, e eu vou comentar nos próximos vídeos sobre esse tópico, sobre esse ponto, a questão do batismo também deles. Então uma seita, além de negar a divindade de Jesus, eles são separatistas ou exclusivistas. Mas uma seita, em terceiro lugar, eles não têm a Escritura como fonte final doutrinária. É a Escritura e mais a tradição, por exemplo. Veja, por exemplo, os romanistas, os papistas, quando eles equiparam a Escritura à tradição, ou muitas das vezes colocam até mesmo, para ser bem realista, a tradição acima da palavra de Deus. Outros colocam as experiências pessoais acima da revelação da Escritura. Outros vão dizer, olha, é a Escritura e mais o que diz a nossa revistinha aqui da Sentinela. É a Escritura e tem que se observar o nosso livrinho aqui, caso contrário, não é possível ser, não é apenas a Escritura. Então, é necessário, para se identificar uma seita, entender que toda seita, ela não tem a Escritura como fonte final doutrinária, como inerrante, infalível palavra de Deus. É a Escritura e mais isso ou aquilo. Percebe? Em quarto lugar, toda seita, ela também nega a salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Ou apenas falam que creem na teoria, na prática rejeitam completamente. Eles dizem a salvação é pela graça, mas olha, é preciso observar isso ou aquilo. Se você continuar fazendo isso e aquilo, você não vai para o céu. Não é apenas o crer em Cristo que faz a pessoa entrar no céu, mas é crer em Cristo e mais isso ou aquilo. Então toda a seita, e eu poderia acrescentar nesse quarto tópico um subtópico, né? Dizendo que toda seita é legalista. Pega, por exemplo, os Mormons, que se abstêm completamente de café, de chá, de bebidas alcoólicas, né? Então, percebe que toda seita, ela é
exclusivista, separatista, ela nega a divindade de Jesus, ela não tem a Escritura como fonte final doutrinária, e em quarto e último lugar, 4 marcas, digamos, principais de uma seita. Eles não defendem a salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Os espíritas, eles vão dizer, é preciso ter muitas obras de caridade, ajudar o próximo. Caso contrário, você não vai conseguir atingir o karma, a perfeição. Idas e vindas ao mundo, reencarnando até chegar ao karma. Então toda a seita é conhecida por isso. Portanto, é preciso avaliar se a congregação cristã no Brasil passa por esses testes ou não, né? Se vamos afirmar sim que ela confirma todos esses 4 pontos, essas 4 marcas, então ela é uma seita. Ela crê nisso, ela crê que Jesus é Deus, mas nesse outro ponto e nesse outro aqui, ela tropeça. Então pode sim ser definida como seita. Mas é preciso destacar um adendo aqui, tá bom? Que não é pelo fato de eu considerar algum grupo religioso como uma seita que eu vou dizer que todo o ensinamento deles é errado, é equivocado ou herético, tá bom? Veja, por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil, que eu considero como uma congregação legalista, né? Mas existem pontos que eu concordo com eles. Por exemplo, a mulher ter a cabeça coberta. Obviamente, não vou defender aqui que a mulher use um tecido ou um pano sobre a cabeça, como eles ensinam, mas que a mulher traga a cabeça coberta no culto público, conforme 1 Coríntios 11, eu até escrevi um livro sobre isso. Esse não é o ponto agora. Mas eu concordo nesse sentido com eles, da mulher ter a cabeça que fale coberta, né? Trazer uma cobertura, exousia, literalmente cobertura, uma cabeça velada. Isso nós concordamos. Porque existe uma tendência no meio cristão em pensar, bom, é seita, então eu não vou aceitar nada do que é ensinado lá. Veja, por exemplo, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová nós rejeitamos completamente, mas existem pontos que eles estão com a verdade, que eles acertam, né? Veja, por exemplo, outros grupos de pessoas. Pega, por exemplo, nos tempos de Jesus. Havia uma seita nos tempos de Jesus chamada de fariseus. Segundo Joséfo, cerca de 3.000 fariseus haviam nos tempos de Jesus. Embora eles eram uma seita herética, e Jesus confrontava muito a hipocrisia deles, mas nós concordamos com muitos pontos de vista dos fariseus. Percebe? Vocês sabem que havia um grupo nos tempos de Jesus chamado de saduceus que rejeitavam, negavam a ressurreição dos mortos um dia. Nós vemos isso em Mateus capítulo 22, e Jesus vai se alinhar ao grupo dos fariseus, porque os fariseus criam na ressurreição, enquanto os saduceus não. Os fariseus criam e Jesus se alinha ao grupo dos fariseus. Então percebe que nem Jesus rejeitava completamente a seita dos fariseus? Por quê? Porque existem pontos em seitas que estão com a verdade, que estão com a razão, enquanto que em outros eles estão completamente errados. Os fariseus eram exatamente assim. Então haviam pontos como, por exemplo, a ressurreição. Todo cristão que professa, que crê na Bíblia, ele crê que haverá uma ressurreição. Ok? E nós se alinhamos com os fariseus nesse sentido, mas mesmo assim não deixam de ser seitas. Ok? Então precisamos atentar para isso. Não pegue todo o ensinamento de uma seita e diz assim, vai para lá do lixo, eu não quero saber nada disso. Não, o apóstolo Paulo, inclusive, ele diz assim, examinar tudo e retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Você precisa ter uma mente de Cristo, ser coerente e examinar tudo que é passado e difundido por eles, absorver o que é bom e aquilo que não está de forma harmônica com a Escritura, refutar e tentar evangelizá-los, tá bom? Então, deixa eu pensar aqui num primeiro pontinho para pensarmos. Eu falei que seriam vídeos rápidos, né? Mas já temos 14 minutos e eu preciso ser mais lacônico aqui. Dentre tantos pontos doutrinários errôneos da Congregação Cristã no Brasil, é sobre a questão da oração. E eles dizem que a oração só é válida se for de joelhos. Por quê? Porque orar em pé é errado. E até é usado o texto de Lucas capítulo 18, versículo
deixa eu conferir o texto, versículo de número 11, que diz que o fariseu é quem ora em pé. Olha o que diz o texto. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele diz: não, orar em pé é coisa de fariseu, é coisa de hipócrita. Então, a oração só é válida se for de joelhos. É uma oração de uma pessoa humilde, quebrantada. Oração em pé, não, não, não. Não, isso não é correto. A gente olha para a Bíblia, onde tem embasamento bíblico para que oração só é válida se for de joelhos? Aonde que a Bíblia diz sobre uma posição correta na oração? A Bíblia não fala. Me prova na Bíblia que diz assim: olha, para vocês se dirigirem ao Pai, tem que ser sempre de joelhos, tá? Orar em pé é totalmente errado. Não existe. Isso é uma interpretação errônea da Escritura. E é uma interpretação errônea desse próprio texto aqui. Porque se orar em pé é coisa de fariseu, porque o fariseu em Lucas 18, verso 11, orava em pé e era hipócrita, e a oração de joelhos é válida, é coisa de gente quebrantada e humilde, então, no mesmo texto, eu refuto esse entendimento da Congregação Cristã no Brasil, pois o verso de número 13, o texto também fala que o publicano, que era um homem quebrantado e humilde na presença de Deus, e foi aceito pelo Senhor, ele orava também em pé. Olha o que diz o verso de número 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, nem batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, se oração de joelhos é válida, é coisa de gente quebrantada e humilde, e oração em pé é errada, é coisa de fariseu, então o que dizer do publicano aqui? Porque o publicano era um homem quebrantado aqui, Deus ouviu a sua oração, ele foi exaltado no sentido de ser justificado, né? Porque ele foi justificado por Deus, né? Porque reconheceu o seu estado de pecaminosidade diante de um Deus santo. E o texto diz que ele orou em pé, assim como orou também o fariseu. Em pé. O mesmo texto mostra isso com clareza. Então o que está em jogo numa oração não é uma posição, porque nada vale ou de nada vale dobrar os joelhos, curvar o corpo, né? Ter uma posição de reverente, piedoso, quebrantado e humilde, se o coração não está quebrantado e humilde. Percebe? Então o que está em jogo na oração é o coração e o espírito quebrantado, e não necessariamente a posição, porque às vezes faz parte apenas do ritualismo da pessoa, da devoção da pessoa. E devoção por devoção, ritualismo por ritualismo, os islâmicos dão show, dão 10-0 em mim e com certeza em você que me assiste, tá bom? Então, de nada vale o ritualismo se o coração não está em conexão com Deus, se o coração não é realmente quebrantado e se ele não demonstra o que exteriormente está demonstrando. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o oposto. A gente vê exemplos e personagens bíblicas que oravam não sempre em pé, mas tinham várias posições. Eu sei que hermeneuticamente falando, eu não posso criar doutrinas com base em exemplos e personagens bíblicas se esses exemplos não foram amparados pelo texto como um mandamento universal. Então, o que nós temos na Escritura são apenas exemplos, mas não serve como norma ou como regra. Por exemplo, a Bíblia fala que Elias orou numa posição muito estranha. Em 1 Reis 18, verso 42, a Bíblia diz que Elias orou assim, prostrado e com o rosto entre as pernas. Mas é apenas um exemplo, não há nada no texto dizendo assim, ó, vocês devem transformar isso aqui em mandamento universal. Isso é regra, todo crente tem que orar como Elias. Se eu criar uma doutrina com base na vida de Elias porque orou dessa forma, e é apenas um exemplo, eu estou criando uma interpretação errônea, hermeneuticamente falando, eu estou equivocado. A Bíblia também fala, por exemplo, que Abraão orou em pé. Em Gênesis capítulo 18, verso de número 22. Inclusive, Jesus orou em pé. Então, segundo o que pensa a Congregação Cristã no Brasil, tanto Abraão quanto Jesus eram fariseus, eram hipócritas, né? Porque ambos oraram em pé. Jesus orou em pé na porta do túmulo de Lázaro, em João capítulo 11. Todo o capítulo, né? Você vai perceber isso, que Jesus estava em pé quando orou ao Pai.
A Bíblia também fala sobre orar sentado. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu, ele desceu quando eles estavam não numa posição, na posição, digamos, original de joelhos, né? Mas eles estavam assentados quando o Espírito Santo desceu. E era um período de dias de oração quando eles estavam ali no cenáculo. A Bíblia também fala sobre orar deitado, como por exemplo Isaías, capítulo 38, versos 1 ao 3. Então não existe uma posição correta definida pela Escritura dizendo assim, é assim que vocês devem orar. A Bíblia sempre enfatiza um coração quebrantado, tá bom? Aliás, existe um autor lá do século XIX chamado Benjamin Scott, que escreveu um clássico chamado Catacumbas de Roma, que ele diz que o costume do judeu era orar em pé e com as mãos levantadas, com os olhos voltados para cima. Esse era o costume do judeu. Por isso que o fariseu orava assim. A prática de se orar de joelhos não era uma prática comum entre os judeus. A prática foi acrescentada posteriormente pela igreja, inclusive nas catacumbas são representados cristãos sempre em pé com as mãos para cima. As mulheres com a cabeça velada, coberta, as catacumbas nos desenhos são marcados assim, são desenhados assim. E nós somos informados que eles, homens, mulheres, oravam assim, em pé, com a mão para cima. Os cristãos primitivos oravam assim. A prática de se orar de joelhos foi acrescentada depois pela igreja e como forma de pagar penitência. Aqueles crentes que estavam sob vigia da igreja, que tinham cometido algum tipo de pecado, eles não tinham o privilégio de orar em pé. Orar em pé era só para crente que estava, digamos, em comunhão com a igreja. Mas aqueles que estavam sob vigia, tinham cometido algum erro, algum tipo de pecado, eles eram punidos, e a punição era orar de joelhos. Então todo mundo quando chegava na igreja e via alguém orando de joelhos, sabia, aquele ali fez alguma coisa errada. Né? Ele tá ali, é uma forma essa posição é uma forma de penitência. Então ele está orando de joelhos e todo mundo sabia, está orando de joelhos porque fez alguma coisa errada. Porque os crentes, digamos, normais, eles mantinham essa posição. Assim como os cristãos primitivos, orar em pé e com as mãos para cima. A prática de orar de joelhos foi nova e foi acrescentada posteriormente, porque sempre foi observado e mantido assim, orar em pé, tá bom? É uma informação interessante. Eu lembro que há alguns anos, quando eu ainda era solteiro, né? Eu já sou casado tem 9 anos, né? Casado há 9 anos, desde 3 de março de 2012, nós casamos. E eu lembro que antes eu era solteiro e havia uma senhora da Congregação Cristã no Brasil que vendia algumas coisas para minha mãe, né? Ela vendia roupas e tudo mais, enfim. Então eu chegava no café e uma vez ela chegou no café aliás, a gente estava tomando café e a mãe fez o convite. Ô irmã, quer se sentar aqui e tomar um café? Né? E depois eu atendo a senhora e antes dela comer, ela se ajoelhou na mesa. Nós não, nós temos o costume de sentar-se na mesa e já orar, ali sentado mesmo, né? Eu pelo menos tenho esse costume. E a gente observou, ela se ajoelhou, antes de se assentar, ela se ajoelhou, cobriu a cabeça e fez a oração. Né? Levantou as mãos, mas de joelhos. Por quê? Porque esse é o entendimento. A oração só é válida de joelhos. Em pé é coisa de fariseu. Então, precisamos atentar e reconhecer que a Bíblia sempre terá a palavra final doutrinária. Ela é a nossa regra de fé e prática como ensinavam os puritanos. Eu pretendo dar sequência, me desculpem aí, já temos 24 minutos de vídeos, mas eu pretendo dar sequência a esta série. Tá bom? Deixe seu comentário, seu like. Abraço.